Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Carlos Viana e a gente vai fazer alguns exercícios da parte de força de Coulomb, força elétrica colombiana. Tudo bem? Escolhi dois exercícios. O primeiro deles é esse da FUVEST, aí no caso. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Então ele fala aí, ó, uma bolinha A tá aqui, ó, beleza? Positivamente, carregada positivamente, então tá aqui a carga dela, positiva. Está suspensa de um ponto P tá aqui, ó, por um fio de seda. Ele não me mostra fio de seda, mas provavelmente é esse pontilhado que aqui está, né? Em duas posições diferentes, um antes e um depois, né? Provavelmente. Aproxima-se de a outra bolinha B, também positivamente carregada. Então, bolinha B também positivamente carregada. Então, entre elas, repulsão. Quando elas estão na posição indicada na figura, permanece em equilíbrio. Decora isso, guarda isso no seu cérebro. Uma coisa só vai estar em equilíbrio se a soma de todas as forças em cima dela for igual a zero. Então, isso significa um corpo em equilíbrio. Sendo a B direção horizontal. Então, a B é essa linha que se forma aqui, ó, a linha imaginária AB na direção horizontal e BP na direção vertical. Então, aqui, ó, horizontal vertical, eu vou ter um ângulo formado aqui de 90 graus. Seja F a força elétrica que B exerce em A e P o peso de A. Então, P é o peso de A e T é a tração exercida pelo fio sobre A. Bom, com as coisas todas marcadas, então, a gente vai fazer o que ele pede. Então, ele fala assim, reproduza a figura acima e indique as forças F, P e T. Então, a força F de repulsão entre A e B, a força P, a força peso em A, e a força de tração no fio. Então, o que ele pede para a gente reproduzir a figura, e é isso que a gente vai fazer. A gente vai reproduzir a figura. A primeira força que eu vou colocar vai ser a força de repulsão entre elas, que ele pediu para eu chamar de F. Na linha que liga a partícula A na partícula B, eu vou colocar a força F de um lado. Ele não pediu aqui, mas eu vou colocar a força F do outro lado. Essas forças, basicamente, elas têm que ser do mesmo tamanho, tá na mesma direção, sentidos opostos, porque elas são forças de ação e reação. Depois, eu vou colocar a força peso em A, vertical para baixo. Tá aqui, força-peso. E para finalizar, aí no caso, a força de tração. A força de tração ela tem que estar no fio. Tá? Eu vou colocar nas duas extremidades, que é o parzinho ação e reação. Você fala assim, professor, você coloca a força de tração no fio, você coloca a força F, ação e reação. Qual é a reação do peso? A reação do peso está na Terra, e não aparece a Terra no meu exercício, então eu não vou pôr. Mas nesses que estão aí, eu posso colocar. Lembra que você pode representar isso como sendo um vetor ou simplesmente deixar as letras que ele indicou. Como lá ele está colocando em vetor, eu vou colocar aqui, ó, todos eles vetorialmente. E aí está, forças colocadas, mas se você quiser, restringe a sua resposta. Você não precisa fazer o desenho inteiro para ter isso daí. Você vai fazer simplesmente uma parte dele. Então, isso daqui, ó, por exemplo, esse quadrado poderia representar aí as suas forças. Letra B. Sendo o peso, que é esse cara que está aqui, ó, igual a 2 newtons, ele me pede para determinar o valor de F. Tem um truque muito famoso nesse tipo de questão, que é o seguinte. Ele me deu esse ângulo aqui de cima, falou que esse ângulo aqui é um ângulo de 30 graus. Lembra que no começo ele afirma que essa reta é horizontal e que essa reta é vertical? Então, entre esses dois pontos, eu vou ter um ângulo de 90 graus. Se eu tenho 90 graus aqui, aqui é 30, esse ângulo aqui, ó, é o ângulo de 60 graus. Eu tenho um triângulo retângulo. Nesse exercício, então, o que eu vou fazer é vou transferir esse peso que está aqui para a parte vertical do triângulo. Vou transferir essa força que está aqui para a parte horizontal do triângulo. E vou transferir essa tração que está aqui para a parte vertical do triângulo. Com isso, galera, a gente vai conseguir resolver um problema de geometria em vez de um problema de física. Então, olha lá, coloquei as forças.
as forças estão exatamente. O peso era vertical, está lá na vertical. A força F horizontal apontada para a esquerda está lá. E a força de tração inclinada, oblíqua aí para cima. Repara que toda vez que a soma das forças der zero, eu formo uma figura fechada. No caso, um triângulo, figura fechada de 3 lados. Isso começou num lugar, terminou no mesmo lugar. Não interessa de onde eu começo, sempre termina no mesmo lugar. Isso significa que a força resultante é zero. Ou seja, eu estou numa situação que lá no problema estava escrito, né? Eu estou numa situação aí de equilíbrio. Problema de geometria. Escolhe um lado. Eu tenho o valor de um dos catetos e quero o outro. Posso trabalhar com a tangente. Então, vou usar a geometria. Eu vou falar que o tangente de 60 graus é o cateto oposto desse triângulo dividido pelo cateto adjacente. Só não sei a tangente de 60 graus. Tá, vamos pensar que a tangente pode ser o seno de 60 dividido pelo cosseno de 60. É outra possibilidade que você pode ter. Quem é o meu cateto oposto? Meu cateto oposto é peso. Quem é o meu cateto adjacente? A força F. Seno de 60, olha lá, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60, meio. O meu peso, ele falou, vale 2. E a força F, eu preciso descobrir. Corto, corto. O que é tangente de 60? Raiz de 3. Passo F para cima, raiz de 3 para baixo. Não é uma resposta boa para um vestibular. Você sabe racionalizar. Então, aí no caso, basta multiplicar por raiz de 3 a parte de baixo da equação e a parte de cima da equação. 2 raiz de 3 sobre 3 é a minha resposta para a força. Não esquece de colocar unidades, por favor. Exercício que cai no vestibular com uma certa frequência e um exercício fácil de fazer. Primeiro lugar, o cara quer avaliar, né, a sua habilidade em leitura. Quer avaliar se você sabe trabalhar com as forças. E quer avaliar se você sabe resolver a famosa situação de equilíbrio em física. Problema garantido, tá aí feito, bonito. É com você agora. Exercício número 2. Um exercício aí no caso do Mackenzie, ele fala duas pequeniníssimas esferas condutoras idênticas estão situadas sobre uma mesma reta vertical. Então aqui tem a reta vertical e as duas esferas. Conforme ilustra a figura a seguir. A esfera A, suspensa por um fio isolante inextensível e de massa desprezível, tem massa 2 gramas. Então o fio não tem, mas a esferinha tem. Grama não é sistema internacional, fica ligado, com você. Está eletrizada com carga que é 4 microcoulombs. Então, essa é a quantidade de carga dessa esferinha A aqui em cima. A esfera B, presa por uma haste rígida, ele chamou de A de novo, ó. Cuidado com isso aqui, ó. Mas é B. A esfera B, presa a uma haste rígida, isolante, está inicialmente neutra. Cuidado. Em seguida, eletriza-se a esfera B com uma carga de -1 nanocoulomb. Após a eletrização da esfera, a intensidade da força isolante no fio, ele quer saber o que acontece. Se duplica, triplica, reduz, permanece inalterada. Qual o tipo de mudança que eu vou obter? Então, é em cima disso que eu vou trabalhar o meu exercício. Eu vou isolar essa figura para ficar mais fácil de ver. Então, vamos lá. Esse é o exercício. A gente tem aí uma ampliação dele para conseguir olhar com mais cuidado. Ele fala que essa esfera A, ela está com uma carga que é A de 4 microcoulombs. Eu vou marcar aqui, só para a gente lembrar, que A igual a 4 microcoulombs. Ele não coloca sinal na frente, então essa carga é positiva.
Na prática, galera, ele vai induzir carga no cara de baixo, na bolinha B. Então, a bolinha B ficaria polarizada e existiria uma força de atração entre elas, mas ele não me dá dados para isso. Então, eu vou supor que essa esferinha B não vai interferir no primeiro momento. Vou colocar outra força, peso em A vertical para baixo. E vou colocar a segunda força, atração no fio. Então, eu tenho atração aqui e lá em cima, mas para a gente só vai importar aqui embaixo. Então, eu consigo perceber aí, no caso, o que eu teria de força entre as duas. Eu posso dizer que a tração em A, ela é simplesmente igual ao peso. Vou chamar essa tração, só para diferenciar, de 1. Primeira situação, primeira tração. Lembrando da segunda lei de Newton, eu poderia escrever que a força resultante nesse corpo, que é o corpo A, seria igual à massa do corpo, que é o corpo A, vezes a aceleração dele. Como ele está parado, preso num fio, ele não tem aceleração. Então, eu posso escrever que a força resultante vai ser zero. Eu adoto sempre um lado para ser positivo. Então, eu falo que para cima é positivo. Então, a tração 1 positiva e o peso para baixo negativo. E essa soma tem que dar zero. Portanto, eu posso dizer que a tração na primeira é o próprio peso de A, que eu esqueci de marcar ali. Tá bom? Eu sei que peso é a massa do corpo A vezes a gravidade. Eu vou calcular, tá? Então, esse T1 vai ser igual a massa de A, cuidado, eu tenho 2 gramas, então eu tenho 2 vezes 10 a menos 3 quilogramas, e a gravidade, que é 10. Ou seja, T1 vale 2 vezes 10, 10 com menos 3, menos 2 newtons. Essa é a força que eu tenho na primeira situação. Segunda situação. Eu tenho novamente, tá? As minhas bolinhas, a A e a B. Eu tenho o peso da bolinha A. Dessa vez, eu vou chamar essa tração de T2, que é a mesma que está lá em cima. Agora, eu vou ter uma segunda força, porque essa é positivamente carregada. E essa é negativamente carregada agora. Ou seja, entre elas vai aparecer uma nova força, que é uma força de atração elétrica. Galera, de cara, aumentou a força para baixo. Se aumentou a força para baixo, a atração não se reduz, nem se permanece constante, nem permanece inalterada. Ou seja, eu preciso simplesmente ver isso daqui, ó. Ou ela duplica, ou ela triplica. Vamos calcular? Então, vou calcular quem é essa força F. F igual é uma força elétrica. Ela depende do meio, ela depende de uma carga, carga A, ela depende da outra carga, carga B, e ela depende da distância entre A e B elevado ao quadrado. Quanto que vale a força F? Então, essa força F aí, no caso, o K, 9 vezes 10 elevado à nona, uma das cargas, 4 vezes 10 a menos 6 coulombs, a outra carga, 1 nanocoulomb, 1 vezes 10 a menos 9. Professor, e o sinal? A gente não põe sinal. O sinal a gente coloca quando põe os vetores. Isso é o meu sinal. Como é mais e menos, é atração. Se fosse mais e mais ou menos e menos, seria repulsão. Dividido pela distância, cuidado agora, 3 centímetros, 3 vezes 10 a menos 2 metros. Se você eleva a distância ao quadrado para pôr ali, ó, já vou fazer direto, ó. 3 elevado ao quadrado, 9. 10 a menos 2, que é o Czinho aqui, né?
Elevado ao quadrado é só multiplicar por 2. Então, menos 2 vira menos 4. Tem um 9 na parte de cima, um 9 na parte de baixo. Esse 9 desaparece. Então, minha força vai ficar 4 vezes 10 mais 9 menos 9 menos 6. Mais 9 menos 9 vai embora. Menos 4 vai subir, mais 4. Menos 6 mais 4, menos 2 newtons. Perfeito? Essa é a força de natureza elétrica. Agora, sim, eu vou finalizar a questão. Vou fazer de novo a situação de equilíbrio. Lembra? Força resultante faz aparecer na massa do corpo uma aceleração. Essa aceleração vai ser zero porque ele está em equilíbrio. Quem é a força resultante? Vamos lá? Para cima, T2. Para baixo, menos F menos PA. Isso é igual a zero. Ou seja, meu T2 vai ser a soma da força mais o peso da bolinha. Lembra no exercício anterior? Eu já calculei 2, 10 a menos 2, que era o peso. Então, eu simplesmente vou usar esses valores aqui. 4 vezes 10 a menos 2, mais 2 vezes 10 a menos 2, que é o peso que a gente já tinha calculado. Como 2 ao menos 2, 4 e 2, a segunda tração vai ser 6 vezes 10 a menos 2 newtons. Ou seja, TA, T1, ela é uma parte de T2. T2 é 6, T1 é 2. Eu posso dizer, então, que T1 vezes 3 é igual a T2. Se T1 deu 2 vezes 3, vai dar o 6, 10 a menos 2. Então, ela triplicará a alternativa letra B. É um problema mais longo, né? Espero que vocês tenham gostado e continue me seguindo. Dá um joinha e seja feliz.